Olá a todos, bem-vindos às Conversas Sem Título. Hoje trago a Ana Luísa. Ana Luísa pode ser? Ana ou Ana Luísa, tanto faz. Pronto, Ana Luísa. É que eu também sou uma Ana, só que sou uma Ana Cristina, mas prefiro Ana. Por isso. Sim, eu é igual, ou Ana ou Ana Luísa, mas pode ser Ana Luísa. Pronto, trago a Ana Luísa. Ana Luísa é fisioterapeuta, especializada na saúde da mulher. Mas além desse título que ela tem o título maior de todos, que é mulher. Certo. Ela é mulher, assume-se como mulher, então está a fazer um trabalho fantástico no que toca também muito ao empoderamento feminino. Sim. E cada vez mais nos lança muitas questões até para pensarmos em nós, para pensarmos na nossa saúde, com uma visão completamente diferente daquela que estamos habituados. Sim. E eu recentemente também já começaste assim a lançar nas redes sociais uns pauzinhos também de grande parte da tua história, que te define. Sim. E é essa história que vamos trazê-la até aqui, que certamente muita gente vai se identificar, vai gostar e que te vai agradecer muito, incluindo eu, que já te agradeci desde o dia que me disseste que vinhas cá. Que é, pronto, a Ana Luísa é mulher e tem uma grande questão na sua vida, na sua história, que é a fertilidade, a infertilidade e ambos. Exatamente. Então é um bocadinho isto que vamos lançar para aqui, que é o tratarmos então deste tema, não é? Sim. Na verdade, Ana, estavas a dizer que este tema assim, da fertilidade e da infertilidade me define. A verdade é que quando eu entrei neste caminho, ou seja, nesta jornada de infertilidade, apesar de eu não gostar muito do termo, e o nome, percebi que seria um caminho obviamente difícil, não é? Mas houve sempre uma coisa que eu defini para mim mesma, que era: eu não quero que isto me defina num mau sentido, ou seja, não quero tornar-me uma pessoa com alguma frustração ou ressentimento pelas circunstâncias da vida. Quero tentar levar isto com alguma leveza, com a leveza que me é possível, obviamente, sabendo que este caminho é sempre sinuoso, obviamente, e é duro, não podemos negar que não o seja, mas pelo menos dentro das adversidades eu conseguir encontrar sempre a oportunidade de crescimento e aprendizagens também, e de evolução. E uma coisa que eu digo muitas vezes, e isto sem qualquer... Sabes, porque acho que agora há uma tendência de vermos aquilo que eu chamo de positividade tóxica. Sim. Sem querer estar a ir por esse caminho, mas é algo que eu sinto mesmo. Se isto não tivesse acontecido, se eu e o meu marido não tivéssemos a ter dificuldade para ter um bebê, eu não sei quem eu seria. Portanto, a parte da fertilidade. Porque por trás de um casal infértil pode existir um casal fértil. Sim, por isso, e é giro estares a dizer isso, porque eu não me sinto infértil, eu sinto-me fértil. Apesar das circunstâncias todas e desta dificuldade, eu não me sinto infértil. E isso talvez também fruto, não posso dizer, tenho sido muito resiliente, acho que tenho sido corajosa e tenho tido muito mais força do que aquela que eu achava que teria. E faço para que, como eu estava a dizer, isto se transforme numa evolução e em aprendizagens, ou seja, lá está, estas adversidades e as dificuldades que a vida nos apresenta, que funcionem como degraus para eu me melhorar. Sim. Ou seja, tu permites que esta infertilidade te defina, mas te defina como uma forma positiva, uma forma consciente, uma forma evolutiva, e porque lá está, em tudo na vida, lá está, o facto de seres infértil permite-te ganhar, mas permite-te perder muita coisa. Claro. E acho que era importante também, porque eu sei que lá está, muitas pessoas que vão assistir vão querer muito que tu respondas a uma pergunta
que é, lá está, nós combinamos que isto ia ser super direito, por isso aqui vai, claro, que é, força. Antes de começarmos a falar da tua jornada, até o dia de hoje, quantas vezes já tentaste? Que acho que isto eu não sei se acontece contigo, mas pelo menos muitas vezes vêm ter comigo e perguntam-me sempre esta questão de números, de quantas vezes, e é daí de fazer esta pergunta. Sim, eu entendo isso porque há aqui uma questão, se calhar, de te tornares, quase como se tu quisesses reconhecer-te através do outro e, portanto, sim, procuras sempre dados mais concretos também para te dar alguma segurança e te dar... E também esperança. Sim, alguma esperança também. Portanto, eu e o Carlos, o meu marido, nós casamos em 2019, apesar de já estarmos juntos há muitos anos, e decidimos logo após o casamento ele deixar um método contraceptivo hormonal que estava no momento, que era a pílula, e portanto, mais ou menos desde setembro de 2019. Portanto, já estamos há 3 anos neste caminho. Sim. Portanto, a nossa dificuldade não é propriamente engravidar, mas sim manter a gravidez. Eu já estive grávida 4 vezes neste período e todas elas perdi. Foram todas perdas completamente diferentes. Sim, era isso que eu ia te perguntar a seguir, que é se puderes e se te sentires confortável para isso, claro, sim, especificar como é que aconteceu a primeira, a segunda, a terceira, certo, a quarta. Portanto, eu costumo dizer, e há uma coisa que eu acho que é importante dizer, que eu não quero também florear e mostrar que isto é um caminho, uau, de grande empoderamento, para mim e é legítimo que para outra pessoa não o seja. Mas eu também sempre tive uma rede de suporte muito grande que reconheço e estou imensamente agradecida. Mas também calma, porque tu também permitiste que essa rede de suporte te suportasse. Nem sempre, sabes? Pronto, que era isto também que eu queria trazer ao de cima, que é, tu também estás como estás e estás bem devido a essa rede de suporte, mas sim, nem sempre nós permitimos que essa rede nos chegue até nós, não é? Sim, porque há uma resistência. No início há uma resistência para tu admitires que há aqui uma dificuldade, não quereres assumir, e depois porque, na verdade, isto até foi uma aprendizagem mais recente. Eu não sei até que ponto a mulher de hoje se permite muito a ser cuidada e a receber. Talvez eu falo por mim. Estava muito habituada, eu fui educada a ser independente e autossuficiente e mesmo durante o meu processo de terapia, porque eu faço terapia já há alguns anos, mais ou menos há 5 anos, muito antes disto acontecer, mas de alguma forma eu conseguia perceber que havia aqui uma criança ferida, uma criança carente e durante o meu processo de evolução, no início, eu acreditei que eu não podia colmatar essa carência com outras pessoas, a procurar o amor dos meus pais, dos meus irmãos, do meu marido. Acreditava que eu era a maior responsável e sou, obviamente, por me autorregular e por me preencher. Mas esse preenchimento também é válido que seja dado por outras pessoas. Tu, quando estás num momento em que precisas de te regular ou porque te sentiste ativada com determinado acontecimento, é legítimo tu pegares no telefone e ligares a alguém que te seja... Não é fácil pedir ajuda. Não é, por isso é que eu te estou a dizer, esta aprendizagem até foi mais recente, porque muitas vezes eu até percebia que em momentos mais difíceis isso... acabava por trazer ao de cima a minha carência de menina. Sim. E procurava de uma forma não muito direta, se calhar com jogos de manipulação psicológica, para obter esse tipo de atenção. Principalmente do meu marido. E portanto, quando eu, numa das perdas, assumi que não tenho mal nenhum em eu verbalizar diretamente que preciso, que quero de carinho, que quero um abraço, que preciso de atenção, isso foi uma mudança muito grande.
E acho que foi a partir daí que mudou assim alguma coisa mesmo a sério cá dentro e também obviamente que passa para fora. Mas isto voltando ao que me tinhas perguntado. Não, mas atenção que foi um ótimo parênteses, porque efetivamente, e também eu como mulher falo também deste assunto, para mim também me é difícil muitas vezes, lá está, permitir que cuidem de mim. Sim. Porque nós assumimos um papel de que nós somos cuidadoras de todos. Sim. E que se também queremos cuidar de nós, isso só depende de nós. Por isso este parênteses também foi, lá está, foi também crucial para que nós estamos aqui duas a falar. Acredito que muitas que vão ouvir vão sentir exatamente o mesmo, que é nós quase temos até um peso de que nós não podemos ser fracas. De que nós não podemos ser... Lá está, porque eu acho que talvez nos tenham ensinado, isto também acaba por estar um bocadinho no nosso inconsciente coletivo, ou seja, cultural e social, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E não é, eu acho que é sinal de força e de coragem. Sim. Mas na verdade, deixa-me dizer-te assim, agora que estamos também a caminhar, repara, nós somos fruto de gerações muito machistas e sexistas, certo? Ou seja, os nossos avós e mesmo os nossos pais são vítimas, entre aspas, apesar de eu não gostar de usar este termo, mas são vítimas de uma sociedade mais patriarca, em que o homem é que manda, o homem é que traz o dinheiro para casa, a mulher supostamente era a que cuidava mais da casa, mesmo que fosse trabalhadora. Agora já vemos uma diferença, eu também sou filha de pais que a minha mãe sempre trabalhou, mas a par disso via de facto a desempenhar o papel em todas as frentes, mãe, mulher, professora, que era o que ela era, portanto, e isso é interessante porque também nesta minha desconstrução de crenças e nesta evolução, porque automaticamente tu questionas muitas coisas, eu percebi que encarava a maternidade com um peso, como se fosse um fardo, que era também aquilo que eu tinha visto a ser desempenhado. E isso de alguma forma também mexeu comigo. Que mãe é que eu quero tentar ser? Porque eu posso ter a pretensão de ser uma mãe e depois não ser nada. Isso também é importante também dizer, é válido. Não é? Sim. Mas isto para te dizer que, inevitavelmente, eu acredito que as mulheres são mais cuidadoras que os homens. E nós somos, efetivamente, fruto de uma sociedade patriarca, mas a tendência, se calhar, é cairmos no extremo. Porque tu vês muito falar do feminismo, da igualdade de direitos, e sem dúvida que sim, faz todo o sentido, mas um homem e uma mulher serão sempre diferentes, sempre. E também lá está, daí que também que existe este complemento, tem que existir o homem e tem que existir a mulher, para terem funções diferentes, para terem propósitos também diferentes, mas que acima de tudo é assim... Se complementem. Eu acho que na verdade fala-se muito de resgatar o feminino, mas o que é isto de resgatar também o feminino? É abrir-te à vulnerabilidade, é abrir-te, que eu acho que a vulnerabilidade é das coisas mais sedutoras, seja num homem ou numa mulher, pelo menos para mim. Mas quantos homens também não precisam trabalhar o masculino? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Quantos homens? Tu vês muita polarização. Vês mulheres com uma prevalência, digamos, de energia masculina e vês muitos homens com uma prevalência de energia feminina. Mas, na verdade, eu acredito que somos... um homem e uma mulher nunca serão iguais. Nós somos diferentes, inatamente somos diferentes. E está tudo bem. E, se calhar, instintivamente... tendo em conta a nossa espécie, obviamente, e se há homens e há mulheres, eu acredito que as mulheres são tendencialmente mais cuidadoras. E de alguma forma, ao buscar este extremismo, esta polarização de resgatar o nosso feminino, a tendência é depois também lá está, ficarmos demasiado polarizadas. E tu podes perfeitamente ter características mais masculinas na tua área profissional, por exemplo, e chegares a casa e assumires efetivamente o teu papel muito mais feminino. Eu acho que
a ideia é tu caminhares entre os dois polos, entre o feminino e o masculino, sendo que quando tu vais a um ou quando tu vais a outro, não te cause nenhum stress emocional, porque Sim. há momentos em que efetivamente precisas de ter aquela garra mais prática da energia masculina e está tudo bem, e muitas vezes precisas de ser a mais cuidadora, por exemplo, de uma energia feminina. É um tal equilíbrio. Sem dúvida. Se nós conseguirmos viver em equilíbrio, agora claro que isto não é... Claro, assim, não é? Não dá para vivermos um equilíbrio no dia-a-dia. Temos dias que conseguimos de uma forma, não é? Porque eu acho que se calhar nós contarmos que o equilíbrio é tu estás sempre no caminho do meio, isso não é possível. O equilíbrio é tu andares também entre as polaridades e está tudo bem com isso, é assumir que há dias. E sem extremismos, sim, que é como tu acabaste de dizer e bem, que é, nós a partir, e bem, na minha opinião também, que é a partir do momento em que nós queremos viver em extremos, isto vai dar uma falhada, isto vai correr mal. Sim. Se nós aprendermos a viver no equilíbrio, mas na verdadeira noção do equilíbrio, que é andar nos altos e nos baixos da nossa onda, aí sim está tudo bem. E lá está, e muitas vezes, uma coisa que não nos foi dita que aproveita o alto da onda, mas o baixo da onda ninguém nos diz para aproveitar. Sim, porque e é um bocado nesse momento que... Nós fugimos muito dos negativos, sabes, dos baixos. Nós estamos habituados também a um imediatismo, nós queremos o imediato, nós queremos a gratificação, queremos sempre estar no alto e isso não é possível. Só existe o alto porque há o baixo, só... Sim, mas evoluís quando? No alto ou no baixo? Para mim foi sempre no baixo. Não é? Foi as maiores, as grandes lições, as maiores lições foram sempre na dor. Lá está. E nesta dor, voltando lá está ao tema inicial, que é, então em 2019 tu casas, sim, decides deixar a pílula sim. E depois... consegues engravidar logo ou ainda demoraste algum tempo? Não, eu senti, não sei, ainda hoje me questiono se foi intuição, porque eu sou bastante intuitiva, se foi intuição ou se foi boicote. Que estava sempre com pensamentos intrusivos de não vais conseguir, e eu sabia que isso era altamente boicotador, ok? E portanto coloquei logo em mim uma pressão muito grande. Quando estava, portanto, nós ali mais ou menos em setembro, outubro, eu tinha logo pedido à minha ginecologista, que eu adoro, pedi logo para fazer um estudo completo, dentro daquilo da pré-conceição, ou seja, não investiguei nada de muito complexo. Fiz logo as análises de pré-conceição assim mais aprofundadas, que na verdade eu acredito que não deviam ser... Ou seja, isto para dizer que as análises de pré-conceição aprofundadas que eu fiz não deviam ser... deviam ser aquelas que toda a gente devia fazer quando pensa em querer ter filhos. Sim. Porque normalmente, quando tu vais fazer uma investigação, entre aspas, ou fazes umas análises de pré-conceição, na verdade eu acho que o protocolo ainda é muito básico. E, portanto, eu fugi já um bocadinho desse registro e pedi uma coisa mais profunda. Mas aí já tinhas a tua mente aberta, lá está, para a saúde feminina. Sim, já estava nesta área. Portanto, eu sou especialista mais ou menos em saúde da mulher, comecei as minhas primeiras formações em 2014, portanto, já tinha mais ou menos uma ideia. E, portanto, pedi para fazer um estudo mais aprofundado. E pedi logo também, falando obviamente com o Carlos, para fazer um espermograma e ver se estava tudo ok. Tudo ok, não detectaram nada. Comecei a fazer a suplementação de pré-conceição e depois, naquele tempo, mais ou menos até agosto de 2020, foi quando engravidei a primeira vez. E o curioso é que nesse mês eu tinha pedido à minha ginecologista e eu disse-lhe que achava que tinha baixa progesterona e tinha essa análise para fazer naquele ciclo. E portanto ela tinha-me pedido para fazer num dia específico do ciclo e eu na altura, como não controlava muito bem o meu ciclo menstrual, decidi comprar um kit, aqueles testes de ovulação. Longe de saber que não são, nesse momento, nessa altura, longe de saber que eles não eram 100% fiáveis.
Mas, a par disso, fiz o teste e aquilo mede uma hormona específica antes da ovulação, aquilo dá-te mais ou menos diz-te mais ou menos se vais ovular, mas não confirma se ovulaste. Portanto, eu fiz o teste para controlar o dia que teria que fazer a análise e lembro-me que fiz o teste e deu positivo. Portanto, ok, estava mais ou menos a controlar, uma semana após aquele positivo do teste de ovulação, fazer a análise. Entretanto, por curiosidade, decidi 2 dias a seguir voltar a fazer. E deu positivo novamente. Ou seja, as confirmações todas ok. Sim, o que eu achei estranho. Normalmente o teste de ovulação é um positivo, no dia seguinte poderá estar positivo na mesma, mas 2 dias. Entretanto, passado 3 dias voltei a repetir por curiosidade e deu positivo novamente. E comecei a estudar, porque eu tenho muito esta componente de tudo aquilo que me acontece eu vou estudar, que é depois também para aplicar, universalizar, e percebi que a hormona que é lida, digamos, no teste de ovulação é uma irmã da hormona da gravidez. E portanto, e depois em retrospectiva, quando eu percebi isso, eu realmente... Por exemplo, eu achava que estava com uma infecção urinária, porque estava consecutivamente a ir à casa de banho, estava com tensão mamária, mas nunca em momento algum achei que pudesse ser gravidez. E decidi fazer no dia seguinte um teste de gravidez, portanto, com 1 semana antes do atraso menstrual. 1 semana antes do atraso menstrual. Fiz o teste de gravidez e descobri que estava grávida. Foi uma alegria imensa, mas durou pouco tempo. Porquê? Porque automaticamente a minha mente boicotadora foi: ok, engravidaste, mas agora vais perder, não vais conseguir manter. Ou seja, quase como se houvesse uma necessidade de substituição de preocupação, sabes? Sim. Até ao momento era preocupação de engravidar, consegui, agora não vou conseguir manter. Entretanto, lembro-me que a minha ginecologista estava de férias, falei com ela pediu-me para fazer um beta-HCG quantitativo, portanto, no sangue. Confirmei, estava um beta relativamente baixo para o tempo de gravidez, ou seja, para o facto de eu ter descoberto muito cedo, o que ela me pediu para voltar a repetir em 48 horas, porque o beta-HCG em gravidez evolutiva deverá dobrar em 48 horas. Portanto, eu fiz e não dobrou. O que supostamente estava ali a querer dizer que não estava a evoluir de forma positiva. Tu aí tiveste quase a tua confirmação de que não ia evoluir, vês como tu não consegues? Sim, mas mesmo a voz em mim era mesmo, estás a ver, eu sabia. E foi nesse momento, nessa perda, digamos, que eu realmente percebi que eu estava em boicote. E o motivo pelo qual eu estava a querer boicotar a situação. Primeiro, com o pensamento consecutivo, não vais conseguir engravidar, e depois não vais conseguir levar isto para a frente. E no fundo, isto também acabas por ser a prova de que aquilo que nós pensamos acontece. Certo. Sim, não gosto de ser assim tão linear. Eu acho que as coisas não são assim tão lineares. Mas sim, eu tenho noção, ou seja, que eu fui sem culpa, porque sentia efetivamente, mas agora posso dizer que era mais responsabilidade do que culpa, ou seja, eu era responsável por aquele, entre aspas, cenário. Mas isto foi muito importante ter acontecido, porque obviamente também em terapia consegui perceber que eu não estava preparada para ser mãe, até que ponto é que eu queria ser mãe. E daí, a minha grande preocupação, isto pode parecer antagónico, mas a minha principal preocupação inconsciente não era eu não ser mãe. O meu maior medo, digamos, era eu efetivamente ser mãe. O que é que a seguir eu iria ter que arranjar para me preocupar? Entendes? Sempre. Eu tinha que ter sempre alguma coisa para me boicotar. E isso, obviamente... Isso percebeste logo da primeira vez? Sim, logo da primeira vez. Essa foi a grande lição. Sim, logo da primeira vez percebi, porque, obviamente, Ana, tinha anos para trás de terapia, ok? Isto são anos e anos de terapia em que tu vais ganhando ferramentas e se calhar é mais fácil naqueles momentos depois fazeres aquele shift de consciência. Mas sim, acho que foi assim a minha primeira grande lição. E dessa vez, tu chegaste a contar a alguém ou ficou, neste caso, só tu e o teu marido é que souberam?
contei à minha mãe, sempre, e contei à minha prima, que é a minha prima mais próxima, que é como se fosse uma irmã. E portanto disse-lhes logo a seguir, não é, que não ia evoluir, e foi, pronto, obviamente que me fui abaixo, mas depois lá está, cheguei a essa conclusão. Depois, passado meio ano, volto a engravidar, portanto em janeiro de 2021, não, desculpa, fevereiro de 2021. Curiosamente descobri ali perto do atraso da menstruação, fiz um teste antecipadamente e não sei, devia faltar 1 ou 2 dias para o atraso e fiz e deu positivo. E mais uma vez nesse momento eu percebi que estava tipo, ok, isto vai novamente voltar a acontecer. Porque depois também é muito fácil, mesmo que tu percebas em boicote, é muito fácil tu não te conseguires dissociar de uma situação, apesar de ser uma nova situação, ok, uma nova gravidez, é praticamente impossível tu naquele momento esqueceres aquilo que estava lá atrás, ou seja, ok, é uma nova situação, por isso não vai acontecer o mesmo. Não, porque tens memórias, o teu corpo também tem memórias, e é uma situação gatilho, automaticamente traz-te memórias e o difícil é saberes lidar com isso. E por isso, nessa gravidez, fiquei um bocadinho ansiosa, mas depois, quando comecei com sintomas, percebi que, e como não comecei com sangramento, porque a anterior foi uma gravidez química, ou seja, quando tu não consegues, há uma perda inicial, ainda não consegues ver nada em ecografia, e eu comecei a perder sangue antes disso. E quando eu comecei a ficar com sintomas, assim um bocadinho de enjoo, uma sensibilidade mamária, e depois as semanas a avançarem percebi que à partida estava a correr tudo bem. Decidi nesse momento não fazer, desculpa que eu estou aqui com vagas, decidi no momento não fazer o beta-HCG no sangue. Tinha dito expressamente à minha ginecologista que não queria fazer porque sabia que era um ponto de stress para mim, que eu não queria ter que repetir e ver se estava a dobrar, se não estava, portanto estava ali a assumir aquela responsabilidade. E ela disse ok, depois entretanto marcamos logo uma ecografia para mais ou menos às 7 semanas, para despistar gravidez ectópica, ver se conseguia já ver alguma coisa, e conseguimos ver o embrião, o coração a bater, mas a doutora Cátia na altura disse que à partida a gravidez não iria evoluir porque uma estrutura do embrião estava bastante aumentada, que muitas vezes, ou na grande maioria, é indicativo de alterações cromossómicas, mas que teríamos que confirmar em 15 dias, ou seja, 15 dias iríamos repetir a ecografia para perceber a evolução. E esses 15 dias? Olha, curiosamente foram muito tranquilos, coisa que eu nunca pensei. E pela primeira vez, eu, em vez de ir procurar todos os motivos para não correr bem, eu fui procurar todos os motivos para correr bem. Lembro-me perfeitamente que no dia da ecografia foi muito duro, porque lembro-me, isto ainda me custa falar por acaso, porque lembro-me do olhar do meu marido no momento que a doutora Cátia nos disse que é muito difícil eu ver aquele olhar de tristeza no Carlos, e isso custou-me muito. Custou-me muito porque de alguma forma também era um reflexo da minha tristeza, e custou-me porque é quase como, ok, tu sabes que com as tuas coisas tu consegues lidar, quase como, ok, eu consigo lidar com a minha tristeza, mas com a dele, saber que ele está triste, pá, mata-me por dentro. E nesse momento sentiste culpada alguma vez? Nunca, não, isso nunca me senti culpada. Mas sei que é uma coisa muito, muito frequente, sentirem uma culpa. Eu não senti culpa, eu senti vergonha. Senti vergonha porque reativou em mim, e eu conscientemente, atenção, eu acho que isto é importante dizer, e eu dizia à minha terapeuta, eu não sei de onde é que vem esta vergonha,
porque eu conscientemente sei que, inconscientemente, ok? Sim, eu sei que não sou menos mulher por não ter conseguido. Então foi aí que eu percebi que era inconsciente, sabes? Se calhar socialmente ativa, o inconsciente social se calhar ativa-te aqui a questão de não foste suficiente, és menos mulher porque não conseguiste levar uma gravidez avante. E também aquela parte do desiludir, de certa forma, a pessoa que temos ao nosso lado. E vermos aquela tristeza. Não foi bem. Eu não me senti responsável pela desilusão dele. Foi, sabes, quando tu. As pessoas que te são muito próximas, sabes que estão a sofrer, isso magoa-te imenso. Acho que foi mais nesse registro, sabes? Obviamente que eu sabia que ele também estava desiludido com a situação, mas não me sentia responsável por isso. Sentia muita vergonha porque de alguma forma reativou em mim sentimentos e crenças de não suficiência, sabes? De não sou suficiente, sou uma porcaria, sabes? Mais isso, mas culpa não senti. Mas também já chegava ao que sentias. Sim, sim, é verdade. E naquele momento, lembro-me que no dia seguinte à ecografia fiquei o dia todo em casa a chorar. A chorar é maltrataste, não é? Não é suficiente, não é? Sim, esses sentimentos de... Mas lembro-me que nesse momento... Que também são precisos. Sem dúvida, o questionamento e faz parte, não é? Sem esse questionamento tu não chegas às conclusões. E lembro-me que fiquei todo o dia a chorar, mas no dia seguinte, eu acho que como me permitia sentar-me com as minhas emoções e a libertar-me delas, digamos, ou integrá-las, aquilo não se prolongou muito, sabes? Foi como lá está, fizeste o teu luto. Naquele dia fiz o luto. Pois. Estava esperançosa e foram uns 15 dias muito tranquilos. E depois, efetivamente, às 9 semanas já não havia batimentos e confirmamos que, pronto, já não era evolutiva. Portanto, o meu corpo não expulsou. Não foi um aborto espontâneo, foi um aborto retido. Então, no dia em que nós confirmamos que não havia batimentos cardíacos, a minha médica disse-me que eu tinha que fazer um protocolo de medicação para expulsar. Portanto, tinha que pôr uns comprimidos vaginais para fazer a expulsão. Para o meu corpo começar a libertar. E avisou-me que podia ser uma hemorragia intensa, etc. E que o efeito da medicação podia não ser imediato, podia até não sangrar no próprio dia, que a janela de atuação tinha até uma semana para fazer efeito. Naquele momento, aquilo que tu mais queres é ver a situação resolvida. E por acaso, por sorte, comigo foi no próprio dia que eu comecei a sangrar. Eu lembro-me que comecei a sangrar logo muito, lembro-me que a indicação era para eu não estar sozinha quando isso acontecesse, porque a hemorragia podia ser bastante longe de saber que seria mesmo muito abundante. Lembro-me que o Carlos nesse dia não podia mesmo estar comigo, portanto eu fui para a casa dos meus pais e ele chegou ao final do dia. E nesse momento, quando eu comecei com uma hemorragia muito grande, logo a seguir senti-me mal, com vómitos, etc. E isso era uma das indicações para ir às urgências. Fui às urgências outra vez, nesse mesmo dia à noite, viram que já tinha expulsado bastante quantidade de restos fetais, mas ainda tinha muito para expulsar. E, portanto, voltaram a repetiram o protocolo de medicação. Fui para casa nessa noite e parei de sangrar, mesmo com eles tendo repetido a medicação. Entretanto, nos dias seguintes, fui para aí uma quinta-feira, sexta, sábado, domingo, tudo tranquilo. Lembro-me que depois meteu-se a Páscoa nesse ano, e uma coisa curiosa e que me deixou muito exausta foi que eu não sangrava, mas todos os dias, mais ou menos a partir do meio da tarde, eu tinha contrações. Eu sentia o meu útero a contrair. E não eram propriamente dores menstruais, era mesmo, eu sentia que contraía, era uma dor muito forte e depois parava. E estava
10 em 10 minutos era isto. E aquilo, dias a fio, estava a ser muito cansativo fisicamente, a par da parte emocional, não é? Pronto. Lembro-me que foi no domingo de Páscoa que nesse dia à noite tive imensas dores e já estava exausta. Lembro-me que estava no banho a chorar, o Carlos foi incansável, sempre a dar-me o suporte necessário, muitas vezes era ele que me trocava os pensos, pronto, essas coisas mais logísticas, ele esteve sempre comigo. E lembro-me que nesse dia, nesse domingo de Páscoa, ao final do dia comecei a sangrar, assim, parecia uma torneira. E aí nesse momento fiquei muito assustada e voltei a ver aquele olhar no Carlos de vulnerabilidade e aí eu percebi, bem, a coisa não está a correr bem, não é? E disse, olha, leva-me já para o hospital que eu assim vou desmaiar, estou a sangrar tanto que vou desmaiar. Pronto, fui para o hospital e tive que ficar internada porque perdia sangue, mas não perdia os restos fetais. E portanto tive que ficar internada, voltaram a repetir o protocolo de medicação e não resultou. Portanto, tive que fazer uma cortagem, uma raspagem, que é algo que só 5% das mulheres que têm abortos retidos têm que fazer, e eu, pronto, fui uma delas. E o interessante é que naqueles três noites de internamento no hospital eu estava sozinha, era pandemia, pleno Covid, o Carlos não podia estar comigo, foi mais duro por causa disso, também estava confinada ao meu quarto. Felizmente o Hospital de Braga tem quartos individuais, portanto eu não tive que partilhar quarto com nenhuma grávida, que poderia eventualmente ser mais duro. Estava no meu espaço, fui muitíssimo bem tratada, muito respeitada. Tive uma equipa médica de enfermeiros incrível, a minha médica também esteve sempre na retaguarda, foi espetacular, a dar todas as orientações necessárias. E lembro-me que talvez tenha sido um momento em que eu tenha sentido mais a minha vida, entre aspas, ameaçada, não é? Senti, quando tu ativas o modo de sobrevivência, é uma coisa inacreditável, porque eu estava absolutamente focada e eu pensei, ok, agora a prioridade é tratar de ti fisicamente, é ver esta situação resolvida fisicamente, o resto logo se vê. E lembro-me que a minha médica me tinha dito, estava muito reticente relativamente à raspagem, que não queria que se fizesse, porque futuramente podia trazer problemas para uma gravidez seguinte, sim. E eu lembro-me de ter dito, eu não posso pensar nisso agora, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer. E com um discernimento mental que poucas vezes na minha vida tive. Eu ali não me podia dar ao luxo, entre aspas, de estar com pensamentos intrusivos. Eu naturalmente via os meus pensamentos a passarem e não me agarrava a nenhum deles, porque não eram interessantes e não era um momento para eu estar ali em boicote, novamente, e pensar isso, que era a minha conversa interna preferida. Colocaste-te a ti como uma prioridade. Sempre. Aí naquele momento foi incrível. E fiquei mesmo muito orgulhosa de mim. E do meu corpo também, do meu desempenho. Sim, porque quer dizer, o teu corpo sofreu imenso. Sim, sofreu. Depois eu fiquei com anemia, obviamente. E depois ainda fiquei durante alguns dias, bastantes dias, a sangrar. E estava muito debilitada, obviamente. Fiquei 1 mês sem trabalhar. Depois... Também emocionalmente, eu fisicamente não me sentia bem, mas emocionalmente também não estava bem, principalmente para lidar com o tipo de público que eu lido, não é? Com as minhas pacientes, muitas delas grávidas e outras em pós-parto, portanto não estava mesmo com cabeça para lidar com isso. Tive mais ou menos 1 mês para me recompor, mas longe de eu saber que o mais difícil era o pós. A pós-perda foi mesmo muito duro. Não te posso dizer que eu atribuía àquela perda em si. Eu costumo dizer isto e pode parecer estranho, mas longe de mim estar aqui a ser demasiado espiritual ou esotérica, porque eu gosto de dizer que também sou uma mulher de ciência, mas eu sentia que não estava a fazer o luto só daquele bebê.
eu acho que estava a fazer o luto de todos os bebés de gerações anteriores, porque a linhagem materna, a minha linhagem materna, avó, tia-avó, bisavó, perderam muitos bebés de forma voluntária e involuntária, ok? E portanto tem um historial, não é? E eu, na verdade, sentia fisicamente que não era só meu. Eu não sei mesmo explicar de outra forma. Era uma dor tão forte e tão profunda que me levava para um sítio tão escuro que eu pensei, nunca na vida, nesta minha vida, eu, Ana Luísa, tive situações que me gerassem tanta dor, é impossível. Eu sentia que eram experiências, não minhas, obviamente, não estou a falar de vidas passadas, estou a dizer de gerações anteriores. E foi uma limpeza mesmo muito grande, e naquele momento, curiosamente ou não, eu percebi porque é que eu tinha que ter feito a raspagem, a cortagem. Eu percebi que se calhar até ao momento nunca tinha tido o meu útero tão limpo, porque eu não sei se as pessoas sabem que o útero é o maior órgão que guarda memórias. Mas não é só memórias nossas, memórias de gerações passadas. Nós, em algum momento, já estivemos na barriga da nossa avó, porque tu tens uma reserva ovárica, que é a quantidade de óvulos que te é atribuída, e essa quantidade de óvulos que é-te atribuída durante a gravidez, quando a tua mãe estava grávida de ti. Mas esse óvulo que vai dar origem esteve na reserva ovárica da tua mãe, que lhe foi atribuída na gravidez dela, ou seja, quando ela estava na barriga da tua avó. Portanto, em algum momento, o óvulo que nos pôs aqui hoje, já esteve na barriga das nossas avós. Portanto, epigeneticamente, e eu adoro a epigenética, porque mostra-nos que nós somos muito mais do que a nossa genética, do que os nossos genes. As nossas experiências e o nosso estilo de vida moldam a manifestação dos nossos genes, e isso é que é a epigenética. E quando nós falamos da epigenética, também podemos dizer que os nossos traumas nos moldam. Portanto, eu sei que isto é uma partilha muito pessoal. A minha avó, quando estava grávida da minha mãe, perdeu uma filha de 2 anos. Epigeneticamente, há alterações na minha mãe para isso. E obviamente que depois, o útero que me gerou passa-me essas memórias. E portanto, eu sei que de alguma forma foi uma limpeza, sabes? Mas lá está, foi uma limpeza feita por ti e por todas as que estão atrás de ti. Sim. E isso também ou seja, também é muito bom e também é um motivo de orgulho para ti, porque acabaste, tudo bem que foi o teu corpo, foi a tua pessoa que sentiu, mas tu também libertaste muitas mulheres que estão atrás de ti. Sim, eu acho que sim, sabes? Eu acho mesmo que sim. Eu fiquei ali naqueles meses, posso te dizer que só em dezembro do ano passado é que me comecei a sentir melhor. Foi muito duro, porque eu também estava muito vulnerável. A minha criança veio completamente ao de cima, e aquilo que eu sentia era constantemente uma sensação de abandono e de perda. A sensação típica de quando és deixada no colégio e pensas que nunca mais vais ver os teus pais, era isso que eu sentia a toda a hora. E estava muito carente, e tive a possibilidade e a oportunidade de alguma forma perceber muitas das minhas fragilidades, perceber em retrospectiva muitos dos meus comportamentos e de crenças que me limitavam. Por isso eu se calhar posso dizer que as minhas 2 primeiras perdas foram para me ajudarem a trabalhar crenças limitantes e moldar muito a minha espiritualidade e o meu lado emocional. Ou seja, veio-te libertar, veio-te evoluir, veio-te trazer a consciência de que também no fundo, mas quem é que tu és? Sim. De quem é que eu sou, ainda hoje não sei dizer, obviamente, eu acho que isto é um percurso. Eu acho que essa é daquelas perguntas que quando nós soubermos responder é sinal que já morremos. Porque eu acho que nós até morrer temos tanto para aprender. Como é que eu me vou definir quem eu sou se não tenho tanto, não é? Sim, sem dúvida. E acredita que quanto mais sei, mais tenho a sensação que não sei. E ao mesmo tempo, neste processo, nestes dois filhos, que apesar de tudo, tiveste 2 filhos, não é? E os 2 filhos também vieram trazer muito à consciência de que
ok, tu até eras uma mulher, ou seja, o teu corpo era de mulher, mas eu não era, ou seja, eu era uma menina num corpo de uma mulher. Exatamente. Eu era uma menina, eu era uma criança num corpo de adulto. E isso fez-me evoluir imenso. E eu tenho consciência que sempre fui um bocadinho mimada, sou a filha mais nova, sou a menina, digamos, tenho 2 irmãos mais velhos, sempre fui muito protegida, sempre fui muito mimada e percebi que isto também serviu para eu crescer e para eu evoluir. E sem dúvida alguma que melhorou muito a minha relação com o Carlos. Melhorou muito o nosso casamento. Porque eu evoluí, ele apoiou-me sempre e também acabou por evoluir comigo. Ou seja, temos aqui um crescimento os dois. E novamente a questão que é, ou seja, dois abortos, ou seja, temos aqui a infertilidade, não é? Por 2 vezes. Sim. E ao mesmo tempo temos aqui a vossa fertilidade como casal. Sim. Porque o casal não se define só a ter filhos. Aliás, eu costumo dizer que antigamente, não é? Eu acho que as mulheres e os casais eram quase obrigados a ter filhos. Sim. Socialmente e historicamente tinham que ter. Sim. Por isso é que vemos em muitos casais que efetivamente não nasceram para ser pais, mas que se sentem obrigados e pressionados. Tiveram que o ser. Sim. Mas lá está, enquanto isto, tu tiveste, ou seja, eu acho que isto é uma questão que também destrói muitos casamentos e vocês conseguiram, lá está, agarrar esta oportunidade para vocês também crescerem no vosso casamento. Ou seja, o vosso casamento tornou-se mais fértil. Sim, sem não existia um filho. Ou seja, o saldo é sempre positivo, ok? Tendo em conta as circunstâncias, independentemente delas, o saldo é sempre positivo. Não querendo com isso dizer que não há altos e baixos, obviamente. E não há momentos em que ele me diga, estou farta de te aturar, relaxa um bocado, não penses, não tentes controlar, até porque nós somos muito diferentes nisso. Ele é uma pessoa muito mais prática, muito mais pragmática, é uma pessoa que eu acho que é efetivamente muito, muito madura e muito espiritual, apesar de... Porque também é interessante o que é a espiritualidade. Muitas vezes não precisas de estar a meditar meia hora ou 1 hora por dia, nem passa por isso. Ele é uma pessoa que efetivamente vive a vida com muita leveza e traz-me essa leveza a mim e acabamos por... Eu acho que não há ser mais espiritual do que aquele ser que confia. Simplesmente confia. Completamente. Eu acho que a dificuldade por mais que agora, também estamos a entrar nesta moda de sermos espirituais e também vamos a extremismos e também não é isto que se pretende. Eu acho que, eu também sou controladora ou seja, percebo perfeitamente o que é sentir que está-nos tudo a fugir pelas mãos e como é que eu controlo isto, não é? E para mim, eu sinto-me espiritual sempre que confio, o que é muito difícil para mim, atenção. Não é difícil, aparece uma situação ou um contratempo e tu simplesmente, olha, eu confio. Sim. E lá está. E termos alguém ao nosso lado que nos mostre que esta verdade, eu acho que isto é ótimo, porque isto para mim é ser espiritual, é ter fé, é acreditar que algo vai acontecer ou que algo está a acontecer por um motivo maior. Sim, ele diz muitas vezes isso. Ou seja, eu chego a conclusões, obviamente com suporte e porque leio e estudo e faço terapia, e ele é uma pessoa naturalmente mais assim, sabes? Mais leve. Isso é muito importante porque se os dois estivéssemos nesta roda de controlo, eu acredito que seria fatal. Sim. Portanto, temos muita sorte em nos termos um ao outro. Lá está, não querendo com isso dizer que não há adversidades e não há obstáculos, claro que sim. E que há dias que eu costumo dizer, há dias temos que fazer uma pausa. Sem dúvida que sim. Há dias temos que virar um bocadinho. E há dias que discutimos, há dias que não nos podemos ver, faz parte. Sim. Mas eu acho que as 2 primeiras perdas, os 2 primeiros abortos, acho que foram nesse sentido, sabes? Uma evolução emocional, mental e espiritual também. Depois... E nós já estamos em dezembro do ano passado. Não, estamos em fevereiro, na verdade foi em abril Em abril eu fiz a raspagem
Deve ser março, abril, por causa da Páscoa. Não, mas ficaste neste processo. Sim, até desculpa, dezembro, sim, não é? sim, até dezembro do ano passado. E foi mais ou menos em dezembro do ano passado que eu descobri novamente que estava grávida. Uau. E aí eu pensei, é agora, vai ser agora, faz todo sentido, claro, eu estava nesta limpeza transgeracional, etc, e vai ser agora, e não foi. E também tive uma gravidez química, portanto uma perda logo muito inicial e aí sim, mas porquê? Porquê é que isto me está a acontecer e tal? Foi uma dor diferente, sabes? E aí, apeteceu-te desistir? Não. Eu acho que nunca me apeteceu desistir, apesar de eu compreender que é legítimo, mas aí senti, lembro-me perfeitamente de... O mais curioso, sabes, é que nos momentos assim de maior questionamento eu pedia sempre um sinal, assim, ao universo ou o que for, por favor, um sinal. E em todos os momentos em que eu pedi um sinal, sempre que eu fiz um teste de gravidez estava grávida. E apesar de teres aquela gestão de expectativa de ter que gerir depois uma perda, sempre foi um motivo para eu continuar. Tipo, é a validação do universo, é a sustentação que eu preciso para continuar. O que eu compreendo que pode não funcionar assim para outras mulheres, para outras pessoas. Para mim funcionou desta forma e obviamente que eu só estou a falar da minha experiência, não é? Pessoal. Mas senti-me sempre suportada. Foi duro, obviamente, mas mais uma vez o facto de eu me ter sentado com as minhas emoções e ter chorado tudo, não ter engolido nada, fez com que eu tivesse saído dali muito mais rápido, não houvesse um prolongamento, não tivesse um arrastar. E lembro-me de eu perguntar, mas agora o caminho é por onde? E uma grande amiga minha me ligar no dia seguinte e dizer assim, eu acho que está na altura de procurares ajuda. E eu disse, pois, mas se o universo não quer, é porque não tem que ser. E ela dá uma gargalhada. Isso é que era bom. Isso é mesmo uma desresponsabilização. E aquilo fez-me um pouco assim, realmente. Tu que és uma mulher da ciência, na verdade, apesar de tu acreditares e sentires todo o trabalho espiritual que tu fizeste teve um fundamento, há uma desresponsabilização de eu agora vou-me sentar aqui à espera que não aconteça nada ou que até aconteça e não vou fazer absolutamente nada, vou cruzar os braços e esperar que por obra do Espírito Santo a coisa aconteça e até posso precisar de alguma ajuda. E se nós estamos no século XXI com a possibilidade de podermos usufruir de toda a tecnologia e avanço científico que esta era nos traz, é para usar, para usufruir. E foi a maior aprendizagem dessa terceira perda, foi, eu estou polarizada no lado espiritual. E a ciência e o mundano, onde é que está o equilíbrio? Porque é que efetivamente não procuram ajuda? E foi esse o gatilho, vou procurar ajuda. Então aí foi em fevereiro, eu e o Carlos procuramos um especialista em fertilidade no público. Nesse momento também pedimos encaminhamento para o hospital público, para fazermos a par. Fizemos o estudo todo aí, efetivamente, sim, mais completo. Sim. Fizemos tudo. Fomos... Não teve assim nada... digamos, apontado. Houve ali uma alteração da minha parte em termos do sistema imunitário que podia eventualmente justificar as perdas iniciais, quase como... Perdão, com licença. Quase como tem que haver um equilíbrio do teu sistema imunitário para haver um reconhecimento do embrião, porque 50% do material genético não é teu, é estranho ao corpo. E, portanto, numa pessoa que tem um sistema imunitário absolutamente equilibrado e funcional, ele está formatado para o reconhecimento desse embrião. Mas basta haver um desequilíbrio que acaba por poder haver uma reatividade e uma rejeição desse embrião.
isso foi posto em cima da mesa, mas não de forma empírica, sim, sabes? Não foi assim nada muito concreto. E aquilo que o médico nos disse foi: ok, vocês não são propriamente inférteis, não podemos dizer isso, vocês conseguem engravidar com facilidade. Eu acho que há aqui uma janela de tempo que nós podemos aproveitar, ainda és nova, tenho uma boa reserva ovárica, portanto vamos aqui dar aqui um tempo de 6 meses para tentarem engravidar naturalmente, e se não tiverem novidades, voltem cá. E portanto, assim foi. E eu aí nesse momento, ok, pronto, vamos 6 meses, aguardar 6 meses, e portanto, e aí já eu lá estava muito mais mergulhada nesta questão científica e a investigar, e foi quando também... Já toda a investigadora a virar de cima. Sim, certo, com a formação especializada que fiz da parte hormonal e metabólica da mulher, e portanto que descobri, fiz formação para o teste que agora trouxe cá para Portugal, para o Dutch Test, e portanto já estava muito mais focada em todas as questões biológicas e fisiológicas de preparação para a gravidez do que propriamente com o lado mais emocional. E nada por acaso, ou seja, quer dizer, no momento em que surge o alerta de então e a ciência? Sim, foi aí que eu comecei. Foi aí que também começaste a investigar, e também lá está, e trouxeste para Portugal algo completamente inovador. Sim, e comecei a estudar cada vez mais esta abordagem que eu acredito, uma abordagem funcional, e o equilíbrio do nosso corpo, tendo em conta a nossa bioindividualidade. Entretanto, quando já tinha consulta marcada com o Dr. Pedro, engravidei novamente. E portanto, eu aí não estava mesmo a contar, estava desligada, sabes? E pensei, agora é que vai ser. Sempre, agora é que vai ser. E fiquei muitíssimo feliz, obviamente. E depois, entretanto, comecei com perdas de sangue, e tinha já a ecografia marcada, e pronto, obviamente que desmarquei e remarquei a consulta que tinha para dar seguimento a tratamento se quiséssemos fazer, porque na verdade tinha desmarcado por ter descoberto a gravidez, e perdi, e fui-me abaixo, obviamente, tive 3 dias, acho que non-stop, a chorar, mas é como eu te digo, Ana, e tenho sempre alguma aprendizagem, que é nessa perda, eu acho que foi abrir-me à vulnerabilidade e ao receber e ao confiar. E o saber, foi muito importante a perda no sentido de, ok, eu sei que vai acontecer. Não sei quando, nem como, mas sei que vai acontecer. E precisando ou não de ajuda, está tudo bem. Ou seja, foi quase como a confirmação que possivelmente vamos precisar de ajuda, ok? E já temos isso marcado, fazermos um tratamento eventualmente, e que está tudo bem com isso, e que isso não quer dizer que eu seja menos, que eu não esteja alinhada com o universo, ou que eu não seja espiritual, ou que seja menos suficiente, menos mulher. E acho que assim, das primeiras vezes que me abri completamente, disse: Carlos, pá, eu estou carente, estou vulnerável, preciso de ti, preciso do teu abraço, preciso do teu carinho, preciso do teu amor. E acho que foi assim onde é que eu me estou a abrir. Eu efetivamente estou aberta ao receber, mas também não faço nada puro, não me vulnerabilizo. Não. E também assim, desta última vez, por exemplo, pelo menos eu falo por mim, acho que falo por muitas outras que leram também a tua publicação. Foi aí que eu fiz a publicação. Aquilo tocou-me muito, e aquilo que eu senti da publicação foi que quando fizeste a publicação, que tinhas conseguido efetivamente trazer para cá para Portugal
esse teste fenomenal, foi também quando tu, lá está, quando passaste por um aborto e foi tu tornaste público a tua situação de infertilidade, mas trouxeste ao público também, novamente, a tua fertilidade em trazer um projeto novo para Portugal, que pode ser muito inovador, incluindo a ajudar também, lá está, as pessoas que não conseguem engravidar. E sabes que foi um ano de muitas conquistas este ano, assim, em retrospectiva, porque estamos no final do ano. Foi um ano de muitas conquistas e consegui conquistar mais do que aquilo que eu tinha previsto, ou aquilo que eu tinha planeado, entre aspas, que estava nos meus objetivos. Foi um ano duro, obviamente, lá está, as maiores aprendizagens são sempre nos baixos, pelo menos para mim, são sempre na dor, não no sofrimento, porque eu acho que só sofre, entre aspas, quem quer, ou seja, no sentido de não me levem a mal, mas é no sentido de tentar não perpetuar, ok? Sinto dor, obviamente. Estaria a ser hipócrita se não dissesse que é uma jornada fantástica, não é, obviamente. Mas continuas a viver. Que sim, continuo. Ou seja, muitas vezes quando estás a falar de sofrimento é muito, porque a maior parte das pessoas sobrevive, não vive. E tu, apesar deste, ou seja, ao longo destes 3 anos, tu viveste mais do que sobreviveste. Claro que naqueles houve momentos que eu senti sobreviver. Houve muitos momentos que eu senti que andava a sobreviver. E o mais interessante é que tu, quando tu estás a sobreviver, não te apercebes que estás a sobreviver. É quando tu começas a sair dali, e eu tive que procurar ajuda, psiquiatra também, ajuda de psiquiatria, a par da psicologia, que eu acho que também é importante dizer, porque acaba por haver um estigma e ser um tabu. Mas efetivamente eu não estava a conseguir sozinha, entre aspas, nem era suposto. Mas isto para te dizer que quando tu começas a sair do buraco é que tu percebes onde estavas e que estavas muito fundo. E obviamente que é um caminho, eu não tenho a pretensão de agora nunca mais pensar nisso. E entendo perfeitamente, questionei muitas vezes e se calhar vou questionar outras tantas, será que eu vou conseguir, será que vamos conseguir? Passa-me tudo pela cabeça. Mas também mal era se não passasse isso pela tua cabeça. Sim. Mas não é, tu és humana. Claro que sim, mas não fico muito tempo ali, sabes? Tenho muita mais capacidade, mais resiliência para, não me interessa estar aqui, porque é que eu vou estar a pensar, porque é que eu perdi, porque é que isto, porque é que aquilo, é controlo. Não estou a confiar. E há uma coisa que eu acredito, que é no timing certo. Não sei quando é, mas também tento largar a mão de saber quando é. Sei que vai ser. Agora o resto não sei responder. E o interessante é que o Carlos sempre me disse, principalmente a última perda disse, e eu sempre acreditei que nós somos capazes. E eu compreendo que para ti não seja fácil, porque é o teu corpo. E a par disso nós temos formas diferentes de lidar com as coisas, mas aquilo que eu quero que tu saibas é que eu vou estar sempre contigo, vou estar sempre aqui para ti, que nós vamos conseguir e que tudo na vida tem o tempo certo e há coisas que têm que acontecer. Se calhar tínhamos que passar por isto e não vale a pena e ver só o progresso que nós já temos feito. Repara os anos que eu precisei, se calhar, de terapia para chegar a essa conclusão, porque efetivamente somos pessoas diferentes, e ele passa-me esta mensagem. Por isso, sou uma afortunada, sem dúvida que sim. E lá está, isso se caso, lá está, levantando esta questão de quem é que era a Ana Luísa há 3 anos atrás e quem é agora, ganhaste diferente. Mais ou perdeste depois deste processo todo, não é? Incomparável, a sério. Eu não quero usar aqui a palavra gratidão, mas eu de alguma forma tenho que agradecer, porque o salto é positivo. Eu aprendi e evolui muito. Aquela que eu era, eu não posso dizer que não reconheço, porque de alguma forma também agradeço, fez o melhor que sou, com o grau de consciência que tinha, com as experiências todas que a moldaram, obviamente, mas é incomparável. Mesmo não só a evolução pessoal, a evolução profissional. Eu não seria a profissional que sou hoje se não tivesse passado por isto. Lá está. É aquela história de, eu costumo dizer, em todas as circunstâncias, em tudo na vida, nós ganhamos e perdemos. Sempre. Agora é preciso colocar na balança, não é? Muitas vezes nós gostamos de passar esta parte à frente, sim, mas é o colocar na balança o que ganhamos e o que perdemos. E acho que é importante e é essencial nós estarmos a fazer esta reflexão também no final do ano,
Porque nós muitas vezes não damos valor a tudo que nós já fizemos. E muitas vezes nós não temos noção. Lá está, o teu ano foi um ano pesado, com desafios, com muitas emoções. Mas bolas, e os outros anos? E tudo o que está para trás, toda a bagagem que está para trás. Claro. Nós tendemos muitas vezes a quase só conseguimos ver o nosso pior. E o nosso melhor, não é? Mas fica. Sim, mas sabes que nestes 3 anos também me habituei a ser um bocadinho mais compassiva comigo, e é interessante que eu há poucos dias fiz uma publicação de o que é que eu diria à Ana Luísa de há um ano, nem de há 3. E as mensagens, eu faço sempre essa reflexão no final do ano e nestes últimos tempos a mensagem tem sido praticamente sempre a mesma, que é: estou orgulhosa de ti, ok, daquilo que estás a fazer, do percurso que estás a fazer, e não sejas tão dura contigo. Essa mensagem prevalece. No entanto, eu sinto que estou muito mais compassiva comigo, sabes? Não me levo tão a sério, não me cobro tanto, posso até sentir culpa, mas limito. Opa, já chega, tipo, não vais ficar agora aqui a... Sim, e sabes que há coisas que são tão nossas. Imagina, tu durante a tua vida toda sempre foste dura contigo. Sim. Portanto, não era agora que tu vais... Ai, que é isto muitas vezes que nos vendem, este banho da cobra, que é: olha, tu agora vens fazer um curso comigo, ou vamos fazer uma terapia. Vai ser imediato. E vai ser... Não. Ou seja, eu acho que o facto de seres dura contigo mesma é algo que está presente em ti. Isso é mais vale. Que é isso que uma coisa que tu vais trabalhando. É isso. Pode ficar amenizado. Claro. E pode-se tornar, quando eu digo tornar mais pequena, no sentido de, até não é mais pequena, é tornar-se mais leve essa crença. Mas é tua, e mais vale a pessoa aceitar, ok, eu sou uma pessoa que sou dura comigo. Ok, pode não ser o mais correto, mas eu sou assim. Mas lá está, aprenderes. Não há pretensão de tu passares de um 8 para 80, não é possível. Sim. É com treino. Em qualquer coisa, para tu te moldares, é preciso muito treino. Sim. E o treino é sempre tentativa e erro. E vais muitas vezes andar-te a chicotear e outras vezes que se calhar, mas faz parte. Certo. E portanto eu acho que assumir essas crenças já é meio caminho andado para ele. E que estás a assumir como mulher, porque a criança lá está, acabou por ficar no seu sítio, não é? No coração. Olha, e muitas vezes vem ela mostrar, em momentos mais desafiantes, vem sempre mostrar a sua carência. Agora tenho outras ferramentas para ir lidando com isso e já começo a perceber. E também como mulher já consegues ver, já consegues sentir. Já consigo, eu acho que, identificar e se calhar aplicar estratégias mais cedo do que aplicava antigamente. Mas tem sido um caminho desafiante, mas também tem sido um caminho de muita aprendizagem e muita evolução, por isso eu agradeço. Sim. Claro que questiona-se, há uma coisa que dizem muito que é: relaxa, quando não estiveres a pensar nisso vai acontecer. Isso pode até gerar alguma culpa do género: como é que é possível eu não pensar nisto? Claro que eu vou pensar. E eu, apesar de eu entender... Ou quase obrigar a parte do: olha, tens quase uma obrigação, tens de relaxar, aprenda. E a verdade é que, imagina, eu, para outra mulher qualquer que esteja a passar pelo mesmo ou por algo semelhante, é impossível eu lhe dizer uma coisa sem ela experimentar. Eu tive a oportunidade de sentir: pá, estou exausta, eu não quero pensar nisto por um tempo. E assim o fiz. Mas eu tive que passar por todo o processo para me levar à exaustão. Se calhar outra pessoa pode não ter que passar por isso. Sim. Mas eu não posso dizer: olha, não penses nisso, se calhar tu vais ter que estar absolutamente exausta para efetivamente chegares a esse ponto. Não se tiram, uma vez disseram, não se tiram as almas do caminho, e é verdade. Tu, para chegares a determinadas conclusões, tens que percorrer o caminho. A aprendizagem fazes durante o caminho, não é a meta. Portanto, eu compreendo as pessoas que digam: não penses, quando não pensares é que relaxas e acontece. Ok? E há uma justificação fisiológica para isso. E no fundo também sabes que essas pessoas, aquilo que te estão a dizer é aquela palavra amiga. Mas é uma condescendência um bocado, sabes? Tipo, se calhar se não há nada de mais produtivo, entre aspas, para dizer, é preferível que ouças só as preocupações da outra pessoa e tentes não ter essa condescendência, porque às vezes não é assim. Repara, se calhar eu, por acaso, desta última vez engravidei e não estava a contar com isso, e a seguir perdi.
pode justificar existir a necessidade de um tratamento. Nem toda a gente, quando relaxar, vai engravidar. Sim. E está tudo certo. Agora, obviamente que a exaustão física e mental sabe-se que não é saudável para nenhuma circunstância, inclusive para esta questão da fertilidade. E fisiologicamente é muito bem explicado. Mas está tudo bem, acho que não, sem grande cobrança. É natural sentir culpa, é natural sentir vergonha, é natural questionar. É natural acharmos que não somos suficientes, que somos menos mulheres. O que é que vai ser da nossa vida se não acontecer? Porque quase que não nos ensinaram, sem filhos, como é que é? Mas o meu grande conselho é, dentro das possibilidades, vivam a vida. Porque há uma coisa que é, há coisas muito boas no teres filhos. Há uma liberdade que tu não consegues ter com filhos, principalmente quando eles são pequenos. E a preocupação constante que se tem com filhos. E eu sei, por várias pessoas muito próximas a mim que me dizem, eu tenho saudades de não ter filhos, do tempo em que não tinha filhos. Por isso eu e o Carlos, estamos a aproveitar este tempo sem os filhos. Porque eles vão chegar. Portanto, não há a pressa de quem é que coloca a pressa. A mim e a pressão. Sempre fui eu, a mim própria. Eu nunca senti pressão de pessoas externas, tem que ser agora, principalmente do Carlos. Nunca. É quando tiver de ser. E eu é que me pressionava muito. E obviamente ainda pressiono. Mas compreendo que é muito egoico. Ou seja, ser para amanhã, ser já, ter que ser já. Quando na verdade, se eu estou bem com a vida que tenho, perfeitamente. Perfeitamente. Eu faço o que eu quero à hora que eu quero, temos uma vida boa, felizmente. Portanto, estamos de alguma forma também a aproveitar as coisas positivas de não termos filhos já. Por isso é mesmo isso. Eu vou-me estar. Quantas vezes é que tu olhaste para trás e pensaste assim? Eu não vivi a pensar isso. E eu fiz muitas vezes essa retrospectiva. E eu quero continuar a viver. Na verdade não vives, porque tu estás sempre em projeção futura. Estás a viver num futuro. Sim. E portanto... Ou seja, agora estás vivo muito mais aqui, sabes? De viver o presente. Sim, isto pode parecer um clichê, mas é estar sempre a viver em projeção. Não aproveito e agora. Viver o presente tem para te dar agora, sim, não é? Não estava a viver o agora. Porque lá está, tu agora também estás numa fase que mesmo a nível profissional tu estás bem, sim. E se calhar lá está, acabas, se tivesses tido um filho, não é? Se calhar não conseguias estar no patamar em que estás agora, por exemplo, a nível profissional. É sim, isso também foi uma das crenças, sabes? Porque eu acho que nos dizem que quando tu para seres mãe tens que pôr de lado determinada parte. Não, isso eu também sou testemunha que não. Eu acho que é possível. Ao contrário. Pronto, eu acho que é possível uma projeção, eu acho que é possível tudo. Obviamente que se calhar naqueles primeiros meses de pós-parto não vou poder. Não, mas eu quando fiz a pergunta foi no sentido de não estarias no ponto em que estás a nível profissional. Não. Se isto não tivesse acontecido, sim, toda a evolução e toda a evolução profissional. Não ou seja, mesmo a questão de teres trazido aquele teste inovador para Portugal. Não estaria. Só aconteceu, lá está, porque a vida te colocou essa possibilidade e tu conseguiste agarrar, porque estavas num momento em que te fazia sentido agarrar. Sim. Agora, eu também, quer dizer, eu sou a prova, neste caso a minha filha é a prova de que eu estou onde estou foi porque ela existiu. Porque eu também não conseguia estar aqui hoje a gravar isto, se não fosse ela. Lá está, eu acho que os filhos não precisam de ser não precisam ser tão limitadores. Não precisam de ser limitadores. Eu acho que eles podem ser muito expansores. Sim. E acho que nos só claro que um filho te vem trazer muito o lado bom e o lado mau teu. Lá está, o tal equilíbrio. Há dias, certamente, que eu me vou dedicar a 100% a Ana Luísa mãe, e há outros dias, mesmo com filhos, como vou ser Ana Luísa 100% profissional. Uma coisa também é o equilíbrio, sim, claro. Sim. E há outra coisa que é, apesar de tudo, se calhar isto tudo aconteceu, porque também se calhar terias de viver uma outra jornada. Sim. E se calhar, lá está, durante estes 3 anos não questionaste a parte dos tratamentos, entretanto, lá está, surgiu-te a possibilidade de fazer os tratamentos, não os fizeste porque engravidaste e agora se calhar em breve até vais fazê-lo, e tu vais ver que isso é outra jornada
E lá está, isto não querendo ser futurista, mas a verdade é que eu sou... É-me difícil não ser visionária muitas vezes, e aquilo que eu sinto é que vais embarcar numa outra jornada, sabes? Numa outra jornada de autoconhecimento, de superação, aliás, tu vais notar logo isso a partir do momento em que entras numa sala de espera. Vais entrar na medicina de produção e só entrar naquela sala de espera não é uma sala de espera como as outras, sabes? Sim, sim. É tudo muito diferente. Mas acho que é algo que também te pode acrescentar. Sim. E se calhar terás de passar por isso. Sim, eu não sei, percebes? Não fecho, não me limita nenhuma possibilidade. É isso. Porque eu não faço ideia se eu até tenho que passar por um tratamento para conhecer determinada pessoa que me vai alavancar a nível... Eu não sei. Ou até pode acontecer outra vez como de outra vez, que é tu chegares lá e... Olha, está grávida. Sim, não é? claro, eu não sei, portanto, não vou estar aqui a tentar prever, olha, é o que tiver de ser, porque isso também faz parte. Sim, e sabes uma coisa que é, independentemente de teres que passar por tratamentos ou não, que uma vez fizeram também essa pergunta, que é nós nos sentirmos menos mulheres porque passamos por tratamentos. E sim, aquilo que eu tenho para te dizer é que se algum dia tiveres que o passar, e acho que somos parecidas e acho que vais pensar mesmo que eu que é, tu vais te sentir mais. E a verdade é que a maior parte das pessoas, eu conheço pessoas que recorreram à inseminação e que têm filhos, frutos de uma inseminação, que não me dizem. E eu, quando me conhecem, aquilo que mais tenho orgulho de dizer é que eu tenho uma filha que foi fruto de uma inseminação. Porque eu acho que isto é meu motivo de orgulho, tanto para mim como para o Rui, mesmo para ela, acho que no futuro ela pode se orgulhar, porque ela nasceu fruto da ciência, ok, foi fruto de amor, mas fruto da ciência, e também fruto da espiritualidade, porque é impossível tu fazeres um tratamento se não tiveres fé, não é? Se não fores espiritual. Por isso, não sei se vais passar por isso ou não, mas se o passares, sente-te mais, não te sintas menos. Sim, sabes que já houve momentos em que eu pensei, eu a procurar ajuda, antes de procurar ajuda vou ser, não consegui sozinha, não estou a ser suficiente, estou a ser menos. Não sinto isso agora. Até acho que é muito corajoso. Acho que é muito corajoso partir para esse caminho e de muita resiliência também e muita dedicação. E mostra mesmo aquilo que tu queres e que fazes tudo aquilo que for preciso para conseguir. Sim. E eu acho que isso é bonito. Muito bonito. E agora diz-me só uma coisa, que é... acho que assim, o tema o principal, não é, que eu gostaria que viesses cá a falar, não é? Acho que acabamos por tocar aqui no ponto-chave dele, não é? Que é a tal questão da fertilidade e infertilidade. Sim. Mas agora acho que, lá está, as pessoas vão, com certeza querem te conhecer e lá está, além desta mulher que é cheia de garras, é aquela mulher típica do norte, não é? Sim. É assim a mulher típica do norte. Porque lá está, eu conheço também, mas há pessoas que podem ver isto e podem me conhecer, que sim, é, lá está, a nível profissional, o que é que tu trouxeste cá para Portugal de novidade, o que é que tu fazes, onde é que as pessoas podem encontrar, porque lá está aqui pessoas que estão grávidas ou não sim, estão, podem vir a estar, certo, podem prestar a tua ajuda. Sim, então, eu sou fisioterapeuta, como tinhas dito, sou especialista na saúde da mulher, portanto em reabilitação pélvica. O que é que isso quer dizer? Acompanho as mulheres em qualquer situação de vida, havendo ou não sintoma de disfunção, por exemplo, perdas de urina, casos de obstipação, prisão de ventre, disfunções sexuais, mas se a pessoa estiver grávida, em pós-parto, faço toda a recuperação do pós-parto e a preparação para o parto. Portanto, depois a par disso, tem a parte do ciclo menstrual, a parte hormonal e metabólica, que é aí que também entra o Dutch Test, que é o tal teste inovador de metabolização hormonal que veio cá para Portugal. É um teste muito complexo, mas é um teste que te avalia as vias metabólicas hormonais e que te dizem onde é que são precisas dar o suporte necessário. Por isso, é uma área que me apaixona cada vez mais. Eu, na área da reabilitação pélvica, na área da saúde da mulher, gravidez, parto, etc. Menopausa também, estou desde 2014. Esta parte hormonal e metabólica comecei a fazer formação em 2021 e, portanto, hei de continuar porque é assim das áreas que mais
me apaixona. Portanto, situações de fertilidade, de mulheres que estão a ter alguma dificuldade em engravidar, o teste também pode ser uma mais-valia. A minha abordagem na fisioterapia e nesta questão da saúde feminina é sempre uma abordagem funcional e integrativa, tenho em conta a bioindividualidade da pessoa que me procura, da mulher neste caso, e também a minha função é apresentar caminhos para resolver a causa dos sintomas e não propriamente tratar os sintomas. Por isso, se a pessoa, por exemplo, tiver em períodos de amenorreia, ou seja, sem menstruação, ou até quer engravidar, ou tem um síndrome de ovário poliquístico, ou uma endometriose, ou alterações da tiroide, isso tudo eu faço essa abordagem, tentar perceber dentro das minhas competências, obviamente, e tudo que saia delas encaminho para médicos da minha confiança e que também tenham a mesma abordagem. Situações de acne, por exemplo, dores durante a menstruação, fluxo abundante, portanto, tudo aquilo que é do foro feminino, da saúde feminina, eu abordo. Portanto, eu vou lançar o meu site para breve, muito em breve, estou super ansiosa. Tenho a minha página do Instagram, que é normalmente onde eu partilho mais informação, que é Ana Luísa Rocha Saúde Feminina. E também vou fazendo assim umas iniciativas para divulgar e para difundir a informação que eu considero importante na área da saúde da mulher. Então, olha, vamos ficar aqui a aguardar também por esse novo site. Sim. Certamente também tem lá estas informações todas, não é? E vamos aguardar novas novidades. Quem sabe, para o ano não vens cá outra vez. Já grávida. Ou até já com o filho nos braços. Exato, sim. E estamos aqui as duas a falar do que é uma gravidez, do que é os primeiros tempos do pós-parto. Não sabemos, mas sim, acho que aquilo que eu sinto foi quando, assim, eu parto muito assim, como é que eu vou fazer este convite? Que eu pensei assim, tu és uma maluca. Mas foi o sentimento de que eu tenho de convidar. Isto tudo, atenção, isto tudo começou connosco com uma ideia, pronto, minha, daquelas, pronto, essa ideia foi um bocado meio disparatada, de até fazermos o curso, lembras? Fazermos tipo um mini curso juntas. Sim. E depois eu disse assim, mas a pessoa parece que não sentia, tanto sentia como sim, não, como que estávamos... Mas tu sabes que nós fizemos, eu não sei se tu sabes, mas nós fizemos o curso de Human Design na gravidez juntas. Fizemos sim senhora. Também foi fenomenal. Foi aí que começamos, depois entretanto foi também a Ana Soares que disse, para começar a seguir. Foi o ponto. Sim, ela até assim, tu vais gostar dela, séria. E depois pensei, na altura, não é, fazermos o curso, sim. Depois assim, não, isto não é para nós, ou pelo menos não é para já a nossa cena. Sim. E depois, quando tu fizeste aquela publicação, agora. Se isto é a cereja no ponto do bolo, é isto, o que nós estamos aqui para fazer é dar voz por estas causas que ainda são... Sim. Que, lá está, que ainda são muito escondidas, que ainda são muito motivos de vergonha, sim, que ainda são muito vistas também de uma forma só de vitimação, sim, e não de evolução, de transformação. Sim. E acho que é isto que... Sabes, o que eu sinto é que... Sabes quando te diz assim, missão cumprida? Sim. É o que eu sinto, é como se... Quando te convidei, quando disseste que sim, foi como parte de mim, lá está a espiritualidade que é isto, Ana. É por aí, segue. E hoje sinto que, lá está, no final deste episódio, que ainda não sei se vai ser agora no final de dezembro ou em janeiro, sabes que as Anas são tolas, não há hipótese, não deve haver nenhuma que não seja. Sim. Mas entretanto isto vai sair porque eu prometi a mim mesma que em janeiro que gostava de falar também da minha própria experiência. Sim. E neste caso de trazer, porque acho que é um tema que tem que ser falado e que lá está, e que se calhar também nos compete a nós ser falado. E eu sinto mesmo, sabes, aquela sensação de, olha, é isto, eu não sei, lá está, não sei o futuro. Sim. Mas só pelo facto de termos feito isto hoje, já sentes que está certo. Que valeu a pena. Sim, e queria mesmo, e antes de terminarmos, que é agradecer-te por teres vindo, mas sobretudo agradecer pela coragem, porque não é fácil dizer que sim. Não é fácil tu vires, porque podias não vir, tinhas mais motivos para não vir do que vir. Isto é desconfortável. Sim, mas sabes, eu senti-me bem com o teu convite, sinto-me bem contigo, senti-me super bem e confortável a falar aqui contigo. E também há uma coisa que é o que eu sinto, ok?
podia não ser e estava tudo bem. Mas como é que eu posso tratar e abordar a infertilidade ou a fertilidade se eu não estiver à vontade para falar da minha própria fertilidade? Portanto, acho que faz todo sentido e torna-me também mais empática e mais próxima de quem eventualmente está a passar por isto. Porque muitas vezes nós achamos que somos únicas e estamos muito longe disso. Sim. E eu é que tenho de agradecer o convite porque gostei mesmo muito de estar aqui a falar contigo. Não, eu é que tenho até toda arrepiada, olha, não é mentira, olha, não é mentira. Fico mesmo, sabes, mesmo lisonjeada e é daquelas alturas em que, lá está, quando nós pensamos em desistir, porque lá está, muitas vezes também passa estas coisas pela cabeça, ou é desistir destes projetos ou destas ideias, é nestes momentos que eu tenho a certeza de não, isto é para continuar, não sei até quando, como, nada, mas isto é para continuar e agradeço-te mesmo e tenho a certeza que isto vai impactar quem tiver de impactar e é como costumam dizer, é verdade, que é a nossa cura é a cura de todos à nossa volta. Sim. E eu tenho a certeza que isto foi um momento de cura para mim, tenho a certeza que também foi para ti e tenho a certeza que quem também nos vai ouvir e aqui nós vamos chegar também vai ser um momento de cura para eles, por isso não há nada que para isto, como se costuma dizer. Por isso, olha, obrigada, como se diz aqui do Norte, és do caraças. Eu a ti posso dizer isto que entendes na perfeição. Por isso, nós agora vamos almoçar. Por isso, estamos aqui cheios de fome, vamos almoçar. E quem sabe, depois esperamos aqui uma segunda versão deste episódio. Por isso, agora vou desligar, vamos comer.